Olá, muito bem-vindos à nossa disciplina de Revolução Sexual, Feminismo e Controle de Natalidade na pós-graduação em Logoterapia Aplicada a Casais. Eu sou o professor Vitor Salles, esta é minha esposa Laíse Salles. Estamos muito felizes em colaborar com esse projeto extraordinário do meu amigo e irmão Luiz Henrique. Há 4 anos eu já ministro uma disciplina de fundamentos filosóficos ou raízes filosóficas da logoterapia de Viktor Frankl nessa pós-graduação e tem sido sempre um momento muito fecundo de ensino e aprendizagem. E qual não foi minha alegria quando o professor Luiz Henrique me convidou a mim para ministrar esta disciplina especificamente. E minha primeira reação foi delegá-la a Laíse, que é a nossa professora da disciplina Amor Conjugal, diante das ideologias do feminismo e da revolução sexual, na pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, que não por acaso começa exatamente hoje, no dia em que nós estamos gravando esta aula, que é o dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica. E como a Laíse é a professora dessa disciplina, na pós, que o Luiz Henrique me exortou a coordenar, eu achei por bem convidá-la, a ela, para ministrar essa disciplina. E como a pós de vocês é aplicada a casais, o Luiz Henrique nos pediu a que nós fizéssemos juntos. Então a minha alegria é ainda maior por estar falando de família com a minha esposa, na minha casa, abrindo o lar para vocês. E também estou muito feliz com o fato de poder usar este material gravado para o Luiz Henrique como um bônus para o nosso curso Pais e Filhos, de formação e educação moral e espiritual das crianças. E também usá-lo como um bônus da disciplina dela na pós de doutrina social da igreja. A grande vantagem da internet é quase como o amor, né, que se expande, se multiplica sem se dividir. A gente vai compartilhar esse material, essa reflexão de 6 aulas sobre a revolução sexual e o feminismo em 3 momentos, em 3 grupos diferentes, e eu convido uns aos outros a conhecerem, ou seja, os alunos da pós-graduação que conheçam também a nossa pós em Doutrina Social da Igreja, o nosso curso Pais e Filhos, os alunos do Pais e Filhos que conheçam a pós em Logoterapia Aplicada a Casais e vice-versa em relação à pós em Doutrina Social da Igreja. Se chama Unidade de Vida Aplicada à Vida Profissional. Então é muito interessante que a gente tenha sido convidado a participar, eu agora e o Vitor já há algum tempo na logoterapia, na pós-graduação em logoterapia, porque nós somos muito admiradores do Viktor Frankl. É um autor com quem nós nos identificamos muito e que nos ajuda muito pessoalmente. E ficamos muito felizes de também poder contribuir com o nosso estudo pessoal. No meu caso, eu trabalho já há 3 anos com mulheres e com famílias na minha comunidade Entre Esposas, em que partindo deste cenário que nós vamos apresentar para vocês, que é um cenário muito problemático das últimas décadas, eu procuro ajudar as mulheres na sua vida a minimizar esses danos e, de alguma forma, formar uma nova geração. Por isso, também pensamos em fazer o curso Pais e Filhos, em que nós unimos os nossos estudos e todas as nossas forças para orientar de uma maneira objetiva, prática e em um formato muito dinâmico e muito simples, que é um pouco a estrutura dessas aulas, que são aulas mais curtas, para que vocês consigam de fato acompanhar o curso. E no curso Pais e Filhos nós damos essa orientação já voltada para a formação das crianças. Na comunidade Entre Esposas eu faço uma formação bem extensa para as mulheres, sempre com um ponto de vista muito prático. Tem uma dimensão ética das virtudes, mas também tem um fundamento espiritual que é altamente compatível com o que o Frankl fala sobre o sentido da vida e todo o fundamento da logoterapia que vocês conhecem muito bem. Eu espero que seja um momento muito agradável para vocês, como eu tenho certeza que vai ser para a gente, porque a gente adora conversar sobre esses assuntos. Estamos há 18 anos debatendo esses temas e quando ele vai para o trabalho e eu vou para o meu e a gente estuda e se reencontra, sempre é maravilhoso, porque a gente cresce em comunhão e agora a gente transborda esse nosso encontro para vocês. Espero que seja um momento muito fecundo também. Eu vou contar um pouco neste início, ainda à guisa de introdução, algo que eu relato no prefácio que escrevi ao livro dela, Virtudes e Vocação da Mulher. Este tema da família em geral é central na nossa vida. Quando nós nos conhecemos, a Laís era uma típica mulher empoderada, que tinha feito medicina e estava fazendo direito
e era altamente autônoma do ponto de vista intelectual em relação a qualquer instância de autoridade fora dela. Era uma mulher subjetivada ou subjetivista, que lia, que estudava, que pensava, que debatia, que contestava, falava com professores, comigo, independente de quem seja, não tinha nenhuma autoridade, mas Padre. com o padre, com o pai, enfim. Isso me chama muita atenção, porque claro que é uma virtude de autonomia, de independência, de postura intelectual. Mas ao mesmo tempo, eu como tinha fé, nunca deixei de ter fé, ela se declarava ateia quando a gente se conheceu, e não chegaste a se declarar feminista, isso não, né? Não. Mas lia Freud, Lacan, talvez o modo de pensar fosse, de certo modo, feminista. E eu tinha essa inquietação, mas será que Deus existe? Mas será que Deus não tem autoridade sobre nós? Será que a igreja não é esposa de Cristo? Então ela tem uma verdade que eu devo aderir e não criar como se eu fosse o meu próprio profeta? E a gente debatia tudo isso. Eu relato um pouco aqui no prefácio de alguns livros que a gente leu à época, e esse encontro com a fé católica, com a tradição intelectual da Igreja Católica. Por isso, é importante ficar bem claro que a gente vai apresentar a revolução sexual e o feminismo tal como eles se apresentam, tal como eles se vendem, mas é claro que nós vamos, no final, criticá-lo a partir do que nós consideramos ser a reação moral e espiritual condizente com esse grande desafio que esfacela a nossa alma. E por isso as duas últimas aulas, que ficarão sobretudo ao encargo da Laíse, serão de como imprimir virtudes, sobretudo a da castidade, que é a virtude relativa à vida sexual, nos nossos filhos e em nós mesmos. E nós conquistamos isso, ou buscamos conquistar isso. Nós achávamos que o sexo pré-matrimonial era absolutamente normal. É claro que nós usávamos os métodos contraceptivos. Aliás, o título da disciplina é controle de natalidade. Nós achávamos isso absolutamente normal e desejável, né? E fomos conhecendo a alternativa católica, que desde Paulo VI, com a encíclica Humanae Vitae, condena o uso dos métodos contraceptivos por uma visão antropológica específica da pessoa humana e da sexualidade humana e da família humana e da paternidade e da conjugalidade. Então vocês também vão entender dialeticamente, digamos assim, o contraponto a essa visão. E isso não é em nada incompatível com a antropologia personalista do Viktor Frankl, que também considera que a sexualidade está integrada à personalidade humana, já que a alma não pode usar do corpo como se fosse um objeto ao seu dispor. Nós não temos um corpo como um instrumento de prazer. Nós somos o nosso corpo e nós temos uma dimensão de corporeidade intrinsecamente ligada à nossa dimensão psíquica, portanto, os afetos, a memória, a imaginação, os desejos e também a nossa dimensão espiritual que dá o sentido fundamental da nossa vida. Portanto, o sacramento do matrimônio e a nossa vocação à família é necessário para entender esse pano de fundo biográfico de todo esse nosso estudo. Eu diria que este tema é absolutamente central para quem estuda logoterapia, porque a experiência que redunda na revolução sexual, no uso dos métodos contraceptivos, do feminismo, é algo que implode o sentido da vida, é algo que esfacela a própria experiência de um sentido da vida. E, sem querer, a palestra que eu usei assim como base nas aulas que eu vou dar aqui, sendo que aqui eu daria a aula mais aprofundada do que na palestra, eu começo falando sobre a crise que se dá na família e como isso redunda justamente na falta de sentido da vida. E pensando um pouco na nossa biografia... Só menciona o teu canal no YouTube e o título da palestra a que você se referiu, por favor. Qual é o título? Não sei, sexualização infantil, virtude da... A gente coloca aqui como referência, eu não lembro exatamente, porque acabamos de publicar a palestra, mas tem no canal dele e tem no meu canal. Namoro na adolescência, iniciação sexual precoce e falta de amor. Bem, no canal do YouTube da Laíse Salles Pinheiro, há uma palestra chamada Namoro na Adolescência, Iniciação Sexual Precoce e a Falta de Amor. Vocês podem perceber que os argumentos vão ser convergentes
e ela se referiu a essa palestra como sendo mais extensa, porém menos superficial. Isso. Mais superficial, perdão. Isso. E como nós estamos falando de uma disciplina da pós em logoterapia que é aplicada a casais, eu considero que é fundamental na estrutura matrimonial, na estrutura do casamento, que essa união se dê em torno de uma missão conjunta, de uma missão una. E essa missão, ela deve passar por um sentido da vida que fundamente o matrimônio, a existência de cada um dos cônjuges e a educação dos filhos. De modo que a gente viveu isso na nossa experiência, já que o Vitor trouxe aspectos biográficos, eu diria que nós nos encontramos com um questionamento sobre o sentido da vida, resolvemos procurar juntos esse sentido e a nossa vida inteira é um desdobramento do encontro do sentido e de como atualizar e viver em consequência da descoberta que essa verdade comporta. É muito importante entender o seguinte, as revoluções modernas têm uma dimensão intelectual, são produto de intelectuais, são frutos de ideologias. A revolução sexual é um dos momentos da onda feminista, da revolução cultural feminista. Portanto, nós somos acadêmicos, eu e a Laís. A nossa conversão foi intelectual e nós nos sentimos muito à vontade com bibliografia, com ementa, com pesquisa, porque eu fiz doutorado em filosofia e a Laís fez doutorado em História Social da Cultura. E nós temos livros publicados. Nós usamos da internet com toda a alegria, mas sabemos que ela é superficial e fragmentada. Então é muito bom usar dos meios de comunicação audiovisual para termos calma. Teremos 6 aulas, estamos só começando. Se tivéssemos no Story, já teria acabado, já não teria dado tempo sequer de armar o argumento. Então, eu queria nos apresentar também, aqueles que ainda não nos conhecem, como acadêmicos. E nós daremos a vocês os planos de aula e as referências bibliográficas. Tá? E a principal referência das aulas da Laís será, é claro, o seu próprio livro, Virtudes e Vocação da Mulher, que nós queremos deixar bastante consignado como base da nossa reflexão. Isso. Bem, essa disciplina terá 6 aulas. Esta primeira, na segunda parte, que vai se iniciar logo mais, sobre a introdução ao conceito de modernidade e revolução, para entender o conceito de revolução sexual como sendo tipicamente um gesto moderno, que é a mentalidade revolucionária. Depois a gente vai, numa segunda aula, falar das matrizes ideológicas da revolução sexual. Em seguida, na terceira aula, falamos do que é o feminismo e como ele se apresenta como uma reivindicação de liberdade e de igualdade. Depois, uma breve história e principalmente uma classificação dos feminismos. E essas 4 aulas serão a armadura conceitual para que, sobretudo, a Laís, na quinta e sexta aula, possa mapear os contornos atuais do problema no âmbito cultural, moral e psicológico. Ou seja, é como se eu preparasse as raízes e ela falasse dos troncos e dos frutos nefandos, neste caso. Isso. Mas o nosso tom não vai ser pessimista, a gente não vai acabar em tom menor. Ao contrário, a gente vai, como ensinou São José Maria Escrivá, acabar num tom maior, num tom mozartiano, num tom sustenido. A gente vai falar de como formar os nossos filhos, porque a gente acredita que mesmo nesse naufrágio cultural é possível ainda encontrar o sentido da vida, a ordem da vida, a ordem do amor e viver a sexualidade de modo saudável, de modo humano, de modo íntegro, sem se deixar assediar e fragmentar pela pornografia, pelo sexo livre, pelo feminismo radical. Até porque nós somos testemunhas de como o panorama há 20 anos era muito pior do que o panorama hoje, em certo sentido. Se, por um lado, a dimensão da sexualização escalonou e a gente tem essa exploração sexual que o vídeo do Felca viralizou e mostrou tanto, né?
os algoritmos e como essa exploração sexual se dá na internet de uma forma muito escancarada, a gente, por outro lado, tem uma pós-graduação que está falando desse assunto, colégios que procuram dar um outro tipo de formação para as crianças. A gente tem uma vasta bibliografia, editoras muito sérias que estão procurando propagar boas ideias. E na época em que nós éramos adolescentes e jovens, no início da juventude, que jovens continuamos, nós não tínhamos nada disso. Não tinha um contraponto crítico. E nós simplesmente assimilamos. Quando ele falou se eu me declarava feminista, eu não me declarava nada, porque eu simplesmente assimilava uma série de ideias e era. Eu não pensava a que tipo de Porque de o colégio te moldou, porque a terapia te Exato. moldou, porque a medicina te moldou. Talvez tu fosse a favor do aborto naquela época, porque a medicina falava disso como se fosse uma conquista. Eu era a favor ao direito dele, Claro. que o Estado não tinha o direito de se meter, mas eu pessoalmente era contra, como se as duas coisas pudessem ser... O que é uma típica ideologia feminista. Exatamente. Falando nisso, já adiantando... Tipo uma pro-choice, eu era... Pro-choice. Falando nisso e já adiantando, as revoluções modernas, entrando no tema a partir desse gancho, elas se apresentam como uma novidade positiva. O que é modernidade? Se eu digo que o meu iPhone 16 é mais moderno do que o seu, que é o 15 ou o 14, significa duas coisas que o próprio número revela, que ele é novo e é melhor. Ou seja, é uma progressão ao infinito de iPhones. Cada ano haverá um iPhone melhor. E essa é a lógica consumista de eu preciso atualizar o meu iPhone. Daqui a pouco, inclusive, ele vai ser obsoletizado de forma programada. A obsoletização programada faz parte da lógica consumista. Você tem que comprar, tem que continuar comprando, tem que trocar de carro, tem que trocar de iPhone. Por quê? Há um progresso evidente na tecnologia. Há um progresso evidente na ciência. Um remédio de 20 anos atrás é pior do que um remédio de hoje em dia. Então, como a tecnologia progride, a modernidade vende que o Estado também está progredindo, que a alma humana também está progredindo, que a moralidade humana também está progredindo e que nós temos que abandonar as coisas do passado. A religião, por exemplo, do passado, a religião medieval, a religião católica da antiguidade, você é um medieval retrógrado, você quer viver como os cristãos viviam há 2000 anos atrás? Eu pessoalmente quero. Eu quero viver como São Paulo apóstolo vivia, por exemplo. Ele não tinha internet, ele usava cartas, mas ele escrevia muito melhor do que a gente hoje em dia. Você acha que você escreve melhor do que São Paulo? Você acha que você escreve melhor do que Santo Agostinho? Você acha que você reza melhor do que Santa Mônica, cujo dia é hoje? Então, é claro que nem tudo progride e algumas coisas decaem. E é claro que hoje a gente tem estudos e indícios que comprovam que a revolução sexual foi péssima em todos os aspectos. Por exemplo, uma das grandes autoras que estudam isso, a Mary Eberstadt, que já tem uma dezena de livros publicados, inclusive 2 em português, Adão e Eva depois da pílula, os paradoxos da revolução sexual. E a mesma autora Mary Eberstadt, as falsas promessas da revolução sexual, comprovam que a revolução sexual foi nova, mas não foi boa. Isso quer dizer que as nossas avós talvez tivessem uma vida sexual muito melhor do que os nossos pais. E talvez tivessem uma vida muito mais feliz. Por pior que fossem as condições, eu não estou romantizando, a gente vai deixar bem claro que não se trata de voltar para um modelo patriarcal, muito pelo contrário, mas de recuperar a sabedoria da família, que é a união conjugal de dois sexos distintos e complementares, com uma igualdade moral, com uma igualdade ontológica e axiológica de base, mas com uma diferença sexual, homem e mulher, que esse é o tema do estudo da Laís, sobretudo para entender a feminilidade. Então a gente sabe o quão ruim foi a revolução sexual, tá? E como essas promessas foram falsas. Nós não temos liberdade sexual, nós não temos pessoas bem resolvidas, nós temos mais neurose, nós temos mais sofrimento psíquico, nós temos mais divórcio, nós temos menos sexo, nós temos mais tabu, em certo sentido. Ou seja, a gente não vive como se prometeu, de forma tranquila, emancipada a sexualidade. Então, eu queria começar conceituando revolução sexual e feminismo. Todo tratamento intelectualmente sério de um tema precisa estabelecer um conceito do qual se parte, mesmo que seja para contrariá-lo ou criticá-lo. O que significa revolução sexual? Vamos deixar isso bem claro, porque se acabasse o curso e a gente não dissesse o que é revolução sexual, nós seríamos péssimos professores.
Revolução sexual é a separação da conjugalidade e da parentalidade. É possível ser marido ou esposa sem ser pai ou mãe. É possível ser pai ou mãe sem ser marido ou esposa. Eu posso ter relação sexual com a Laís, o que não quer dizer que nós tenhamos filhos. Eu posso ter um filho independente de quem seja a sua mãe. Eu não preciso estar casado com a sua mãe. Então eu tenho famílias monoparentais. O divórcio é a lógica natural de quem não quer mais continuar juntos. O que eu não posso é me divorciar do meu filho. Logo, eu posso pagar pensão alimentícia para os filhos das minhas ex-esposas ou mesmo da minha atual esposa, se eu me divorciar de fato, né? E não tem mais a formação de uma família a partir da relação entre sexualidade e parentalidade. Ou seja, é a implosão revolucionária da ideia de que o sexo gera vida. O sexo não precisa gerar vida se eu não quiser. Eu uso a pílula contraceptiva, eu uso primeiro os preservativos, desde o final do século XIX. Na verdade, o onanismo, o coito interrompido está previsto no Levítico da Sagrada Escritura. Então a humanidade sempre procurou impedir a fecundação sexual, né? E agora a tecnologia permitiu, sobretudo com o advento da pílula. E esse é o marco fundamental da revolução sexual. O advento das pílulas contraceptivas na década de 60, que tornaram o sexo livre. Livre de quê? Livre do casamento, livre da gravidez. E isso foi vendido como uma libertação para as mulheres que poderiam ter quaisquer parceiros que quisessem, porque teriam controle sobre o seu próprio corpo. Até então, até o marco da pílula, as mulheres estavam como que aprisionadas na consequência natural do sexo, que era a gravidez, que as tornavam reféns dos maridos e dos pais. Então as mulheres seriam primeiro reféns dos pais e depois reféns dos maridos, porque não tinham controle sobre a consequência. Então o sexo, para as mulheres, sobretudo, era uma prisão numa sociedade patriarcal que as tornava escravas, portanto, do sexo procriativo. O sexo era sempre procriativo, então a mulher estava, de algum modo, presa na maternidade barra conjugalidade. Então, o sexo era ligado ao casamento, que é a submissão ao marido, e a procriação, que era, de algum modo, a submissão aos filhos. Então, essa é a ideia da revolução sexual. Filhos sem conjugalidade. Eu posso ter filhos sem ter marido, e eu posso ter marido sem ter filho. E mais, eu posso ter sexo sem ter casamento. Nem marido, nem filho. Nem marido, nem filho. Exatamente, eu posso ter sexo livre, eu uso sexo recreativo, esportivo. E agora eu não tenho mais amantes, eu tenho parceiros. Eu quero um parceiro de tênis, eu quero um parceiro de corrida, eu tenho um parceiro sexual, a gente se encontra ali sábado à tarde, e a gente se troca, a gente se beija, a gente transa, e protegido, seguro, é claro. A Laís vai falar muito disso na quinta aula, sobre a promoção do sexo seguro. Toma uma camisinha, né? A minha geração, eu moleque, muito jovem, já andava com uma camisinha. Porque se pintasse a oportunidade, quem sabe, de eu jogar futebol, eu estava com a minha chuteira na mochila. Se pintasse a oportunidade de eu fazer sexo no banheiro da escola, eu estava pronto. E não tem nenhum problema, eu estava com a minha camisinha ali. O problema não era fazer o sexo no banheiro da escola, o problema era não ter a camisinha. Essa foi a prudência que nos ensinaram, é a típica prudência da carne, a típica prudência da revolução sexual. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que essa revolução sexual, como eu deixei bem claro na definição, ela é fruto de uma atenção às condições de desigualdade e de falta de liberdade do sexo feminino, das mulheres. E todo esse movimento que a gente vai explicar com calma nas próximas aulas, chamado feminismo, é um movimento ideológico de reivindicação de direitos iguais, de liberdade às mulheres, sobretudo em matéria sexual. O domínio da mulher sobre o seu próprio corpo e a consequência do sexo no seu corpo, como as feministas gostam de dizer. Por isso, meu corpo, minhas regras, eu decido se eu quero ou não ter filho. A Laís mencionou pro-choice,
né? Eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor que as mulheres possam escolher se querem ou não continuar a gravidez, já que o filho está no seu próprio corpo e elas são donas do seu corpo. Tudo isso foi uma promessa de liberdade. Foi uma promessa de libertação. E, portanto, está no bojo do liberalismo político moderno. No bojo das revoluções liberais modernas. Por isso que o grande marco do feminismo, como vocês sabem, é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa já tinha as suas grandes lideranças feministas. Avant la lettre, né? Nem a propósito. Tudo bem? Tudo bem. Quais são os outros, para concluir essa aula, movimentos ideológicos da modernidade que podem ser consignados à guisa de conclusão para fechar esse primeiro argumento? A modernidade toda, como eu disse, é vendida como um progresso, uma melhoria. Por exemplo, as grandes navegações. Eu estava estudando história de Portugal, eu estive em Portugal recentemente e demorava-se mais ou menos 3 meses para chegar na costa da África, de cavalo e atravessando o Estreito de Gibraltar. Com as grandes navegações, em 10 dias você chegava à costa da África. Então você tem uma aceleração do tempo extraordinária no século XIV. 3 meses para 10 dias, né? E daqui a pouco, hoje em dia, a gente liga para a África agora. Agora a gente não está louco, a gente não precisa de 10 dias para chegar na África. A gente chega na África de avião em 1 dia e a gente liga agora, em tempo real, e fala com quem quer que a gente queira na África, né? Então a modernidade é uma grande expansão do mundo. É uma grande descoberta do mundo. E não só do mundo novo, como a África, que era novo naquela época, e a América, Brasil, século XVI, final do século XV, 1492, Colombo aporta na América, depois 1500, Pedro Álvares Cabral no Brasil, mas também de redescoberta do mundo antigo no Renascimento cultural, que foi um grande marco da modernidade. A descoberta do mundo pagão antigo, dos prazeres da carne, dos corpos nus, toda a soft porn dos antigos, os corpos masculinos, que eram objeto, obviamente, de desejo sexual, os corpos femininos mais recatados, mas mesmo assim nus, né? As esculturas antigas estão diretamente ligadas à atenção ao corpo e ao prazer sexual, porque os gregos, por exemplo, eram absolutamente fascinados pelo prazer sexual. Basta pensar nos banquetes, no banquete de Platão, por exemplo, que era uma grande orgia, que era um grande bacanal, era um rito em honra a Deus Baco, a Deus Dionísio, em que se cultivava o prazer intelectual primeiro, depois a comida, a bebida e depois o sexo. Essa era uma noite completa, né? Então a gente conversava, decitava poesia, cantava, depois comia muito até se refestelar, bebia e bebia muito, depois transava, um com o outro, na verdade, né? Então isso foi redescoberto e valorizado, positivamente valorizado, ainda que foi cristianizado, porque o contexto todo era cristão. A própria igreja patrocinou o renascimento cultural e há muita ambiguidade no renascimento cultural. Você pega uma figura como o Michelangelo, por exemplo. O Michelangelo é importante porque o Papa João Paulo II, na sua grande catequese sobre a teologia do corpo, que é uma das nossas fontes intelectuais, mandou despir todos os desenhos da Capela Sistina que tinham sido cobertos. Por quê? Porque o corpo nu não é necessariamente objeto de cobiça sexual. O corpo humano é quisto por Deus, é desejado por Deus. E quando vivido no interior do matrimônio, é belo, belíssimo, é sagrado. Por isso que o sacramento do matrimônio é um mistério que renova a entrega de Cristo pela sua igreja. E por isso que o sexo é geração de vida. Então, existe uma ambiguidade no renascimento e na valorização do corpo que a gente pode aprofundar depois. Em terceiro lugar, a reforma protestante, que é um grande marco do individualismo religioso. Só um adendo assim, quando tu falas da ambiguidade. O grande problema é que a modernidade ela sempre apresenta as revoluções como se fossem uma linearidade de progresso em que você abafa todos os tipos de ambiguidades. A gente não vai defender uma leitura estrita de que a modernidade ela nem é um progresso indefinido e nem é um retrocesso, e a gente sem romantizar o que havia no passado, como se tivesse havido na história da humanidade um tempo áureo em que aqui nós pudéssemos voltar e aí sim recuperar o paraíso perdido. Isso é pré-histórico, porque o grande ponto deste curso é a gente entender
que essas revoluções elas trazem uma série de ambiguidades. Então, a revolução sexual traz muito mais malefícios do que benefícios e a gente tem que ter ciência disso. Mas o próprio fato da posição da mulher, da capacidade da mulher de ter voz, a gente não é que isso seja em toto ruim. A mulher, com a sua dignidade, ela pode expressar e ela tem uma contribuição a dar para o mundo, para a família, sem perder suas características femininas e sem rivalizar com os homens, que é a grande lógica da revolução sexual, é tratar o homem como um opressor. E as revoluções, de uma maneira geral, não apenas o renascimento sem ambiguidade. É isso que seria importante pontuar, de que as revoluções, de uma maneira geral, são ambíguas. Ao contrário do que a modernidade busca pregar, defender como essa... Esse ponto da Laís é extremamente importante quando a gente fala de revolução e modernidade. Existem duas visões da história básicas na modernidade. A Laís é mestra e doutora em História Social da Cultura. E o seu mestrado foi exatamente sobre a filosofia da história do Karl Löwith, sobre o século e o círculo, que trata desse tema. A visão que nós estávamos dizendo do iluminismo, do progressismo, é a ideia de que a história evolui num vetor ascendente, ininterrupto e inexorável. Até uma libertação total. Por isso vem os messianismos, como o comunismo, e toda essa ideia de que quando nós conseguimos revolucionar até um determinado ponto, nós vamos nos libertar definitivamente do que tem de mal no mundo. Como a família patriarcal, como o Estado burguês, como a propriedade privada, como a desigualdade de renda. Então vejam, esse progresso linear infinito é o que está inscrito na nossa bandeira nacional. Ordem e progresso. É a ideia de um progresso sem fim. A gente está sempre progredindo. E isso se deu sobretudo no século XVIII, com Condorcet, por exemplo, que é uma visão secularizada da salvação. Exato. Só que a salvação agora gnóstica, operada pelas mãos humanas. Nós vamos realizar a salvação. Tá? Em segundo lugar, na ressaca desse movimento surge, com Chateaubriand, por exemplo, o romantismo, que é o contrário. É dizer, nós estamos decaindo. Então, em vez de ser um progressismo, nós estamos necessariamente evoluindo, é o contrário, de dizer nós estamos necessariamente decaindo. E o amanhã é sempre pior do que o hoje, e o hoje é sempre pior do que amanhã. É o oposto de quem diz que o ontem é pior do que hoje e que o amanhã vai ser melhor do que hoje. E o que a Laís mencionou é que, na verdade, quando a gente estuda história e a gente tem sensibilidade, a gente percebe que algumas coisas melhoram e outras coisas pioram. E algumas coisas melhoram e geram novos problemas, talvez problemas piores do que os que haviam antes. Então, a ambiguidade da história é o fato... É claro que a mulher tem que votar, é claro que a mulher tem que poder trabalhar. Então ninguém em sã consciência, a Laís não estaria aqui como nem doutora... Nem vocês, eu tenho certeza, eu ia falar que o público majoritário, eu imagino que sejam mulheres. Sim, então é óbvio que toda essa geração preocupada com a educação dos filhos, preocupada com a beleza verdadeira, preocupada com a saúde, claro que a gente quer a medicina. Eu estou aqui doente à base de remédio dando aula. É claro que eu não vou negar a medicina, que é infinitamente melhor do que a medicina antiga, ou medieval, que nem medicina era praticamente, comparada com hoje em dia. Sim. Então a gente precisa ter sensibilidade para entender o que é bom e o que é ruim, distinguindo o joio do trigo. Na próxima aula nós vamos falar das matrizes ideológicas da revolução sexual a partir desse contexto. Muito obrigado e até lá. Já.